Ora, muito bom dia, já percebeu, estou de volta a Lisboa, com todo o gosto, aliás, e para desilusão de alguns que às vezes andam para aí a dizer: olha, não vale a pena, deixe de fazer isso, vá para fora, não sei quantos, fica lá fora. Bem, aqui estou eu para lhes atazanar o juízo. Bem, para onde é que queria começar hoje? Deixe-me dizer-lhe só que, antes de mais, pedir-lhe para me dizer se está tudo bem com a sua imagem. Deixe-me acertar aqui a câmara, para não haver problemas. E assim ou assim? Vá lá, ajudem-me lá, que é para a gente seguir para a agenda, porque, como é habitual, a agenda é muito, mas muito mesmo preenchida. Parece que sim, está tudo bem. Bem, então vamos lá ao período de ordem do dia, ao tradicional período de ordem do dia, para falar de duas coisas. Em primeiro lugar, para reportar-me à declaração da doutora Graça Fonseca, que é só ministra que tutela a comunicação social e que parece que está de férias, desculpem, está na Feira do Livro de Guadalajara, no México. E quando confrontada sobre a história das touradas, não sei quantos, da proposta do PS, com velcro, sem velcro, não sei das quantas, é inacreditável o nível a que vez a discussão chega a Portugal e os assuntos que se discutem em Portugal. Mas dizia eu, a senhora, confrontada com essa questão, terá respondido, deixe-me lá reproduzir exatamente, que é para não haver a mais pequena dúvida e não ser injusto. Uma coisa ótima de estar em Guadalajara é não ver os jornais portugueses. Bem, eu estava-me marimbando para o facto da ministra não ler jornais, não fosse o facto de duas coisas. Primeiro, ela ser a ministra que tutela esta matéria. E, portanto, fazer gracinhas, às vezes... Perdão, desculpa lá. Ana Colasso, tens razão, devia ter trazido a garrafa d'água. Mas dizia eu, às vezes fazer gracinhas funciona. Fazer gracinhas com esta coisa, que é a tutela da senhora ministra, não me parece seja grande ideia. Segunda questão. Quem não perceber bem isto até pode entender mal que a ministra odeia jornais, ou não gosta de jornais, ou não sei das quantas. Bem, mas eu estou-me aqui a lembrar, deixa-me lá ver. No ano passado, acho eu, ela foi protagonista nos jornais. Lembra-se porque é que foi? Quando ela decidiu divulgar a sua orientação sexual, no meio de uma entrevista, eu, já como sabe, eu estou marimbando para a orientação sexual das pessoas, não quero saber com quem dormem, como dormem e o que fazem durante essa dormida. Estou-me rigorosamente a marimbar para o assunto. Mas, enfim, na entrevista, salvo ver, ao Diário de Notícias, fiquei com a sensação que ele tinha sido metido ali assim a trouxe-mos. Mas, enfim, pois, como sabe, estas matérias de género hoje em dia são muito picantes e muito alvo de análises sui generis em Portugal. Bem, aquilo foi glosado à força toda nos dias seguintes e nas semanas seguintes. Mas queria eu dizer, então a ministra não lê jornais, mas desta vez deu-lhe jeito de falar a jornais, nomeadamente para divulgar a sua orientação sexual. Bem, enfim, acho que ela a esta hora, se não está arrependida do que disse, devia estar, se não for teimosa. Segundo ponto do período de ordem do dia. Perdão. Ontem foi o aniversário do 25 de novembro. 25 de novembro de 1975. Para mim foi uma data tão importante quanto a do 25 de abril. E vou-lhe dizer porquê. Porque o 25 de abril livrou-nos de uma ditadura. O 25 de novembro evitou que caíssemos noutra ditadura, desta vez do polo oposto. Sim, PCP e setores afetos ao PCP nas Forças Armadas. Para os mais novos que nos veem, que não sabem nada desta marmelada, porque infelizmente estas porras não se ensinam na escola, peço desculpa a expressão, e deviam ser ensinadas, eu recordo que foi uma ação que começou em Tancos, pelos paraquedistas e por forças afetas ao Partido Comunista Português. Queriam dominar o poder político em Portugal. E que foi a reação de muita gente. Bom dia, fã da Cor do Dinheiro ao vivo. Já agora quero agradecer-lhe estar desse lado e o apoio que nos dá. Mas dizia eu, foi o apoio ou, entre aspas, a coragem de certas pessoas na sociedade portuguesa, uns civis e outros militares, eu já vou falar de militar porque quem tinha um grande respeito e que infelizmente já cá não está, que é Jaime Neves, que dirigiu os comandos, vai ver, comandos, uma força importante, que teve a coragem de se levantar
e opor à tomada de poder, à tentativa de tomada de poder por parte dos setores radicais das Forças Armadas, ou seja, gente ligada ao Partido Comunista Português. O que eu achei piada, e isto é bom que as novas gerações estudem com cuidado, é que o PCP, que era o mentor daquilo tudo, depois, a seguir, é elevado a força fundamental da democracia portuguesa por gente das do MFA, nomeadamente Melo Antunes, o Coronel Melo Antunes. Bem, esta história ainda há de ser bem explicada um dia e os responsáveis por algumas coisas, destas coisas, vão de ser julgados pela história. Mas nunca é demais lembrar aqui, o militar que deu por nome de Jaime Neves e que foi a pessoa que comandou os comandos naquilo que foi a reação a uma tentativa de golpe de Estado de extrema esquerda. Ok? Porquê é que eu trago isto hoje? Porque não vi isto antes referenciado na generalidade da comunicação social portuguesa. Parece que a malta anda mais preocupada com outras coisinhas, nomeadamente com touradas e coisas de género, não sei o quê, do que estas coisas que realmente têm um peso muito grande naquilo que é o nosso passado recente e que moldou claramente o nosso futuro. Eu hoje vivo em liberdade, graças a Jaime Neves e a pessoas que tiveram a coragem de se opor a uma tentativa de golpe do PCP, ok? Não esquecer isso. Sobretudo as novas gerações. Bom, vamos lá à manchete de hoje. Perdão, a manchete de hoje não, vamos lá ao assunto de hoje. Olha, vou-lhe mostrar aqui a manchete do Correio da Manhã, que diz assim, ignora aqui outras fotografias, mas sente só na manchete. Berardo deixa buraco de 280 milhões de euros na Caixa. Grupo do empresário é dos maiores devedores. Risco de crédito não terá tido uma avaliação rigorosa. A que é que se refere este buraco? É um empréstimo para compra de ações, salvo erro, do Banco Comercial Português, no Milênio BCP, por parte de João Berardo. Porquê é que eu trago isto hoje? Olha, por duas razões. Em primeiro lugar, como se vê aqui, o risco de crédito não terá tido uma avaliação rigorosa. Quantas operações fizeram em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos desta maneira? Quantas destas operações tiveram como protagonista, precisamente, a Caixa Geral de Depósitos e algumas figuras gradas do empresariado, ou eu chamaria outra coisa, mas enfim, empresariado português? Você está farto de ouvir falar nisto nos últimos 15 anos. Questão fundamental aqui. Sabe quem é que vai pagar isto? São duas questões fundamentais. Sabe quem é que vai pagar isto? Ou melhor, quem é que já está a pagar isto? Lembra-se dos 4,9 mil milhões de euros que o contribuinte meteu na Caixa Geral de Depósitos no ano passado? Pois, esses 4,9 mil milhões de euros servem para estas coisas. Para tapar estes buracos, para tapar estes desmandos, que não têm outro nome, que foram cometidos por gestores de bancos. Segunda questão. Nós perguntamos aqui sistematicamente quantos banqueiros é que estão presos de coisas que fizeram, porque isto é claro, esta manchete é clara e tem toda a razão de ser, que é a avaliação do risco de crédito não foi bem feita. E houve muitíssimas operações que se passaram nos últimos 20 anos que tiveram este selo de incorreta avaliação do risco. Razão pela qual eu, que não gosto de ver sigilo bancário quebrado, defendi aqui e volto a defender que há situações em que se devem divulgar a lista de credores do banco ou dos bancos para se apurar quem é que são os responsáveis por estas coisas. Primeiro, saber quem é que deixou por pagar. E que depois a vida que leva. Que repara uma coisa, uma boa parte destas pessoas, para não dizer a esmagadora maioria destas pessoas, continua a ter uma vida pacata, simpática e mais de relevo na sociedade portuguesa. Não é? Você acha justo? Você, como contribuinte, é penalizado sofregamente por impostos. E vem aí mais, como eu lhe disse há uns meses que ia haver aqui subida de impostos, você já vai ver. Espere pela aprovação final do Orçamento de Estado. É uma matéria que eu voltarei amanhã. Amanhã ou nos próximos dias. Mas espere que você vai ver que vai haver mais ou menos impostos. E já depois explicar-lhe porquê. Bom, você que é sovado monumentalmente na sua carteira pelos impostos, é para isto. E estas pessoas deixam estes buracos, vão-se embora, continuam a sua vida tranquilamente e não são sequer apoquentados por nada. Continuam nas festas, nos salões de baile, nos restaurantes caros, a fazer a sua vida. E você é comido, literalmente comido.
Segunda questão é que estas pessoas que fizeram isto continuam sem ver o sol aos quadrados, percebe? É chocante? É. Mas sabe porquê que é chocante? Porque nós, como sociedade, toleramos estas coisas, percebe? A justiça, tudo o que você quiser, as instituições são um reflexo da qualidade do povo. Enquanto nós não mudarmos a forma como os portugueses olham para estas coisas e se tornam exigentes e são escrutinadores destas realidades e penalizadores destas sociedades, isto não vai mudar, pode estar sossegado, porque depois as pressões sobre o Poder Judicial são muito grandes e as coisas acabam desta maneira. Bom, segundo ponto do programa de hoje. Armando Vara, ex-político, ex-ministro, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, ex-administrador do Banco Comercial Português, Millennium BCP, vai mesmo conhecer pena de prisão. Você dirá, isso é uma contradição com o que se passou anterior. Não, não é. Isto é o primeiro caso significativo. Repare, Oliveira e Costa está em liberdade, BPN. Aqueles senhores do BPP que cometeram crimes e o Tribunal reconheceu que cometeram crimes, ficaram em liberdade. Percebe? Armando Vara é o primeiro caso em que nós estamos perante uma pessoa, isto não tem nada de pessoal, eu dou-me lindamente com o Armando Vara, título pessoal, falo muito bem com ele e tenho consideração por ele. A questão não é esta, a questão é, nós temos de separar aquilo que é a questão pessoal da questão institucional. E a verdade aqui é que a questão institucional é que ele foi condenado por coisas que o Tribunal julgou provadas em matéria de exercício da sua atividade enquanto banqueiro. E, portanto, Armando Vara é o primeiro caso que, pelos vistos, porque este foi o último recurso que os advogados de Armando Vara fizeram, não é? E que foi acabar no Constitucional, e o Constitucional indiferiu o recurso, portanto, agora só resta mesmo a pena de prisão. Eu não me vou pronunciar sobre que se deve estar em casa no Natal ou não está no Natal, porque, até por outra razão muito simples. Primeiro porque isto aqui é pouco relevante para esta questão. O que interessa perceber é que, neste caso concreto, a hipótese de ter havido injustiça para com o Armando Vara é pequeníssima, para não dizer quase nula, porque o assunto foi sendo recorrido até lá acima e a última instância foi o Tribunal Constitucional e aquilo não foi considerado precedente. Portanto, Armando Vara vai mesmo conhecer pena de prisão. Dando como bom que isto foi a prova que o Tribunal fez e achou que era verdade, eu só posso desejar que nos outros casos cheguemos a esta conclusão e que as pessoas sejam penalizadas. Sim, estou a falar do Banco Espírito Santo, por exemplo, não é? Que é outros que estão cá fora ainda e deviam estar presos, literalmente presos. Eu só espero que noutros casos que estão em julgamento, nomeadamente o Banco Espírito Santo, as pessoas vão dar com os ossos à prisão e fiquem lá por uns bons anos. Porque é a melhor maneira de nós começarmos a mudar a sociedade portuguesa. É que as pessoas perceberem que as consequências são menos graves. E ser grave aqui é privação da liberdade. Conhecerem aquilo que é normalmente o que conhece o cidadão comum que não tem poder nem tem dinheiro. Bom, terceiro ponto. Recorda-se que há uma semana, exatamente há uma semana, hoje faz 8 dias, que houve o desavamento da estrada que liga Borba a Vila Viçosa. E eu, na altura, uma das coisas que disse foi que, bom, vamos lá deixar, vamos lá, não vamos correr à procura de culpados, vamos tentar perceber quem são os culpados, mas disse na altura que havia uma frase do Sr. Presidente da Câmara que tinha dito que sim, de facto, aqui há uns 4 anos houve umas conversas e o teor dessas conversas serão conhecidas a seu devido tempo e eu disse aqui que ia esperar que o Sr. Presidente da Câmara desse então esse tempo para dar a conhecer as conversas. Bom, faça aquilo que nós já sabemos neste momento. Eu acho que uma semana é tempo mais do que suficiente para o Sr. Presidente da Câmara explicar porque é que naquela reunião de há 4 anos, em que se aconselhou fechar aquilo, utilizar outra estrada por ali adiante, porque é que aquilo não foi acatado? E porquê é que a Câmara? Porque a Câmara é que tem tutela sobre aquela estrada, já não é um Instituto de Mobilidade, não sei das quantas, nem o Ministério da Economia, ninguém. Isto é o município, é daquelas matérias que foram entregues aos municípios, porque é que o município não interditou aquela estrada? Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara, já passado 8 dias, eu só acho que só tem uma solução, que eu já tinha deixado como análise aqui antecipada há uma semana, que é demitir-se. Não há outra solução aqui, por mais que lhe custe a ele. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque, olha, sabe porquê é que o Sr. Presidente da Câmara não fez aquilo? Porque é o estilo de incúria portuguesa. É pá, polas, pá, não há de acontecer.
Número 1. Número 2. As câmaras preferem... Isto é tudo com concurso de misses, está a ver? Eu tenho o rabinho mais giro, as maminhas assim, não sei se sou mais bonito, não sei das cantas, portanto vou ganhar as eleições por causa disso. E portanto aqui a história é sempre a mesma. Eu quero ser popular para ganhar as eleições. E portanto não me vou meter nesse vespeiro. Já viram o que é? Interditar aquela estrada, aparecem para os tipos a protestar. Já agora, epá, fazer mais alguma intervenção, dava-me jeito a fazer umas festarolas por aí. Olha, umas rotundas, uma obra de arte, não sei das quantas, aqui uma obra aqui, outra obra ali, uma piscina lá cá aqui, uma piscina lá ali, um centro não sei das quantas aqui, reclamar no hospital aqui, mais uma maternidade acolá, está a perceber? Isto é que dá jeito. E portanto, aquilo que a Câmara de Borba fez foi exatamente isto, tal como fazem inúmeras câmaras pelo país fora. E depois termina desta maneira. Bom, nós só podemos exigir uma coisa a este senhor, se tiver vergonha na cara, é que se demita imediatamente. Porque o que se passou não tem perdão. Bom, quarto ponto. O Jornal de Negócios de hoje, aliás, aproveito para dar os parabéns. É o meu jornal, é verdade, mas aproveito para dar os parabéns. 21 anos de Jornal de Negócios, de aposta digital, dos pioneiros. Mas o Jornal de Negócios e eu traz em manchete uma coisa muito interessante. É que chegou a haver contrato, data e valor para a Santa Casa da Misericórdia meter dinheiro na Associação Mutualista, aliás, no Monte Pio. Valor 170 milhões de euros. Isto foi um draft de um documento que o Jornal de Negócios teve acesso. E a pergunta que se pode fazer, o que é que isto significa? Olha, significa várias coisas. Em primeiro lugar, o Governo deu mesmo autorização à Santa Casa da Misericórdia para meter lá dinheiro. O Governo, sim, o Ministro Vieira da Silva. É um sonsinho, mas está metido em muita coisa muito pouco clara que o PS faz, que o Governo faz e que o PS já fez. Bom, esta é uma delas. Repare, a tutela da Santa Casa é do Ministério dos Vieira da Silva. E para este documento ter chegado a este ponto só pode ter havido autorização ou beneplácito ou que a tutela tivesse fechado os olhos. Isto não se fez, como sabe. Até agora não entrou dinheiro nenhum ali. Porquê? Este é que é o aspecto mais interessante. Porque o país se levantou em armas, entre aspas. Ou seja, o assunto foi denunciado e os jornais, os opinion leaders, exceto aqueles mais vergonhosamente afetos ao governo, que não têm vergonha na cara, nem sequer nestas coisas são capazes de ser independentes, que vieram dizer que isto não podia ser. Porque a missão da Santa Casa é ajudar os pobres, ou quem necessita, já que há muita gente que não gosta da palavra pobres, não é meter dinheiro nem numa associação mutualista, nem sequer num banco. Percebe? Bom, isto é interessante, porque é a primeira vez que um assunto desta gravidade, desta importância, acaba num recuo por causa do uproar, da reação da opinião pública. E isto é encorajante, porque nos mostra que quando nós somos interventivos na sociedade, lembra-se daquela primeira conversa sobre o povo mudar para todas as instituições mudarem? Isto é um bom exemplo. E isto é um princípio. E era bom que ficasse claro que, de uma vez por todas, aquilo era um crime, em minha opinião, a Santa Casa meter dinheiro no Monte Pio. Número 1. Número 2, que é a nossa capacidade de reação e a nossa capacidade de nos levantarmos contra as decisões de quem está no poder, que consegue bloquear este tipo de situação. É uma das primeiras vezes, talvez a mais importante, que isto acontece e, portanto, vale a pena pensarmos nisso e na nossa capacidade de intervenção na sociedade. Quinto ponto. O fim de semana foi fértil naquelas jornadas parlamentares do Partido Socialista em reações, desde o Sr. Dr. Carlos César, Presidente do Grupo Parlamentar, até o Dr. António Costa, que é Primeiro-Ministro, não foi lá, sobre a história das propostas da oposição e que o impacto disto no Orçamento de Estado do próximo ano. Que não sei o quê, dizia António Costa, com um ar muito pungente. E se todas as propostas da oposição fossem aceitas, a redução de receita, e lá tanto introdução de despesa, por acaso também há redução de despesa. Ele esqueceu-se de ver isso. Se calhar há de falhar. Mas redução de receita e aumento de despesa, isto provocaria um buraco de 5,7 mil milhões de euros. Bem, o António Costa deve estar a brincar connosco, seguramente. Primeiro, que não há buraco nenhum. Segundo, não vai haver buraco nenhum, porque a esmagadora 98% daquelas propostas não vão passar. Eu aposto consigo. Percebe? Portanto, isto aqui é apenas folclore político, não é mais nada. Mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Então, espera aí. Só faz sentido a propostas de aumento de despesa do Governo? Espera lá.
O Governo é detentor daquilo que são as áreas, da verdade sobre as áreas onde é preciso aumentar a despesa. Amanhã vou-lhe falar algumas delas, porque está para aí uma manchete de hoje, uma história qualquer, que eu já depois amanhã voltarei a isso. Tem a ver com reduzir despesa. E, portanto, o Governo é o único que pode decidir isto. Já agora, o Governo Partido Socialista, já agora, lembra-se dos tempos em que o PS dizia que havia outros caminhos para a austeridade provocada pelo próprio Partido Socialista quando esteve no poder? Pelo Sr. Engenheiro José Sócrates. Lembra-se disto? Lembra-se ou não? Bom, é que esta é que é a verdade. Espera aí, havia outros caminhos na altura e agora não há outros caminhos? Agora é a austeridade? Então, mas na altura criticavam a austeridade. Já agora, mais um ponto ainda. Porquê é que o Governo, em vez de continuar a gastar dinheiro em certas áreas onde não devia gastar, não poupa para satisfazer algumas destas preocupações da oposição? Nomeadamente, investimento na saúde, nomeadamente, investimento na educação, nomeadamente, investimento parece michuruquinha, na manutenção de estradas, por exemplo, e outras coisas graves, urgentes que há aí. Há estradas do país vergonhosamente inseguras. Está a ver? E que são obrigatórias, as pessoas precisam delas para circular. Ora bem, não há dinheiro para isto? Pois, o dinheiro vai para outras coisas, não é? Bem, último ponto da conversa de hoje. Dr. Carlos César, no fim de semana, esforçou-se por tentar passar para a opinião pública a ideia de que 800 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro, não sei que antes, o PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma coisa autónoma, não tem nada a ver com o Governo, e portanto o Governo tem que saber respeitar o Grupo Parlamentar. Bem, isto tem a ver, como já percebeu, com aquela história das touradas. Bem, mas isto é uma tourada de brincadeira. Isto, obviamente, houve ali alguma tensão entre Carlos César e António Costa, mas pá, não exagerem. Vi para aqui, de peito feito, galifão, dizer que não sei quantos, a gente é que manda aqui. Pá, nada disso, isto é uma treta. É verdade que houve uma divergência, mas não há divergências significativas entre o grupo parlamentar e o governo e, portanto, não vale a pena estarem aqui com esta história para tentar dourar a pílula, porque a gente já sabe que eles vão engolir uma série de coisas, inclusive algumas das matérias mais complicadas, que é as cativações que estão previstas no Orçamento do Estado de 2019. E, portanto, divergências sim, não vale a pena exagerar, dar a sensação que, pá, caramba, isto é uma chatice porque você está a meter o pé naquilo que é o autonomia do grupo parlamentar. Bem, isto é o que é. Os grupos parlamentares, na esmagadora maioria dos casos, fazem todos os fretes aos governantes que apoiam. E aqui, no caso do Partido Socialista, não vai ser diferente. Como eu lhe disse, eu vou deixar para amanhã. Se for caso disso, vamos lá ver como é que vai evoluir a discussão do Orçamento do Estado, sobre a questão dos impostos, é que hei de voltar sobre isso, mas hei de voltar também àquilo que é falta de despesa em certas áreas, nomeadamente na manutenção de infraestruturas. E já agora, também, porque houve pessoas que já me pediram para analisar melhor a questão da vinda do Presidente angolano a Portugal. Nomeadamente, como é que nós podemos ser úteis, porque parece que, afinal, nós vamos ter alguma utilidade como país e como pessoas que podem voltar a Angola e ajudar o país a envolver-se. Eu prometo dedicar alguma atenção a isto num dos próximos dias da próxima semana, provavelmente lá mais para sexta-feira, a fazer uma espécie de balanço da semana. Mas eu hei de voltar a isso nessa altura. Bom, para o final, quero agradecer o facto de estar desse lado, pedir-lhe para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque o que você ouve aqui não ouve noutro sítio. Muito obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã.